Bom dia, eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor Salvador e com muito bom dia. Oh, glória a Deus. Nessa terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, eu sou obreiro Antônio Carlos, governador Valadares, Minas Gerais. Grande Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus que os teus olhos é como chama, que contempla os quatro cantos da terra. Senhor Deus, Deus que nos sonda, o Deus é o Deus que nos conhece. Tu é o Deus perdoador dos nossos pecados e doador de nossas vidas. Sabemos que a razão de cada um de nós estar vivo é a misericórdia e a bondade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, por nós estarmos atravessando essa grande catástrofe dessa pandemia. Se nós não estivéssemos sobre a proteção, sobre o escudo, sobre a mão do Criador, muitas vezes, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos hoje, vivendo essa pandemia para contar a história. Vamos lá, amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias em Salmo 58, versículo de número 3. Perdem-se os ímpios desde o ventre, anda errado desde que nasceram e falam mentira. Amados irmãos, todos nós sabemos que muitas vezes a esposa da gente se engravida pelo descuido. Muitas vezes a esposa da gente se engravida sem a gente ter montado um projeto, uma marquete da vida a dois, e aquilo acontece. Por que acontece? Nada nessa terra, nesse mundo, acontece sem as mãos de Deus. Todos nós sabemos que nossos filhos é herança de Deus. A nossa família é a criação do nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Quando a esposa da gente se engravida, às vezes por descuido, pai e mãe, em vez de agradecer aquilo ali a Deus, aí começa a xingar por defeito naquela gravidez, por defeito naquele filho que está na madre da sua esposa, que está no ventre da sua esposa. Começa a amaldiçoar o seu próprio filho antes dele nascer. Aí depois, amados irmãos, o que acontece? Vejamos aqui, no Salmo 58, versículo de número 3. Vou repetir novamente a gravidade do problema que nós criamos para os nossos filhos. Quando nós não temos concepção que nossos filhos são herança de Deus e a nossa família foi criada e constituída por nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo 58, versículo de número 3. Perde-se os ímpios desde o ventre, anda errado desde que nasceram, fala mentira. Por que os nossos filhos mentem? Por que os nossos filhos são rebeldes? Os nossos filhos mentem, nossos filhos são rebeldes, nossos filhos não ouvem os nossos conselhos. Culpado daquilo foi nós mesmos, que maldiçoamos os nossos filhos desde pequeno. Porque quando acontece uma gravidez que nós achamos que é fora do tempo, nas nossas esposas, mas é do tempo para Deus, aí nós começamos a maldiçoar aquele filho. Muitas vezes o homem amaldiçoa a sua esposa, a esposa começa a amaldiçoar o seu marido. Por causa de um descuido, ela se engravidou. Amado irmão, toda maldição direcionada aos nossos filhos, que sai da boca de pai, que sai da boca de mãe, aquela maldição, ela tem direção. Aquela maldição tem um grande efeito, ao contrário, na vida dos nossos filhos. Que nossos filhos não vai dar nada, esse filho é desnaturado, esse filho não me obedece, esse filho saiu dos trilhos, esse filho é teimoso, esse filho ele mente. Mas ele esqueceu que lá atrás, quando a sua esposa estava grávida, você já amaldiçoava o seu filho, você já falava que esse filho não ia dar nada.
que essa gravidez jamais daria alguma coisa. Nós mesmos maldiçoamos aquele presente de Deus, que é os nossos filhos. Nós mesmos maldiçoamos a herança, aquilo que foi criada por Deus desde o jardim do Éden. Aí nós começamos a amaldiçoar os nossos próprios filhos. Amado irmão, isso é uma grande catástrofe para os nossos filhos e para nós depois. Amados irmãos, é a pior coisa do mundo é você ter um filho desviado no mundão. A maior tristeza de um pai é quando ele vê seu filho mentir. A maior tristeza de um pai é quando vê seu filho nas drogas. A maior tristeza de um pai é quando vê suas filhas na prostituição. A maior tristeza de um pai é quando ele olha que enxerga sua filha grávida. A maior tristeza para um pai é quando ele chama seu filho, dá um conselho ao seu filho, ele não ouve, ele vira as costas, ainda sai andando. O próprio pai fala: tem misericórdia, Senhor, porque o que ele está fazendo amanhã vai ter um grande efeito contrário na vida dele. Amanhã vai ter um grande desgosto por isso que ele está fazendo. Amados irmãos, se nós pegássemos os nossos filhos, as nossas esposas, a nossa família, colocasse dentro de um quarto, colocasse de joelho e pedisse eles para orar desde pequenininho, antes de amaldiçoar nossos filhos na madre da nossa esposa, antes de amaldiçoar nossos filhos no ventre da nossa esposa, muitas vezes a nossa família seria completamente diferente. Vocês lembram de Ana? Ana era uma mulher estéril que não tinha filho, mas queria se engravidar. O que a Ana fez? Só Deus pode transformar, mudar o meu útero para mim conseguir engravidar. A Ana, mãe de um dos maiores profetas no Velho Testamento, o Samuel. Ela foi orar, foi orando e procurou um sacerdote chamado Levi. Chegou para ele e falou assim: Senhor, preciso ter um filho, porque eu estou sendo humilhada, estou sendo massacrada, estou sendo envergonhada aonde eu moro pela Nina, a outra esposa do meu esposo. Porque naquela época, no Velho Testamento, porque morria muito homem na guerra, poderia ter até 2, 3 esposas, mas isso foi lá atrás no Velho Testamento. Hoje é adultério, fornicação e prostituição. Quem fizer isso, Deus afasta da presença dele. Aí chegou diante do sacerdote Levi e pediu que ele orasse para ela se engravidasse. O próprio profeta, o próprio sacerdote Eli olhou para ela e falou assim: tu está bêbada, mulher? Ela falou assim: não, Senhor, não estou. Estou querendo que o Deus do Senhor me atinge. Assim disse a Ana na Bíblia, que o Deus do Senhor me atinge, o meu madre atinge o meu útero para me conseguir ter um filho. Presta bem atenção. Antes de nós amaldiçoar nossos filhos, nós temos que fazer igual a Ana no Velho Testamento: procurar um pastor, procurar um homem de Deus para orar pela gravidez da nossa esposa, para orar pelo filho que está no ventre da nossa esposa, para orar pelo filho que está no madre da nossa esposa. Não amaldiçoar os nossos filhos, como muitos fazem quando a mulher se engravida por um acidente, maldiçoa a esposa maldiçoa o marido. Por isso que nascem os filhos rebeldes e depois os filhos descontrolados, que não para nos trilhos, não para na retidão do conselho do pai, não ouve mãe, porque ele foi amaldiçoado pelo próprio pai, pela própria mãe lá atrás. A Ana se dirigiu ao profeta de Deus: ao profeta de Deus, ainda esse ano tu terás um filho. Naquele mesmo ano, a Ana do Velho Testamento, mãe do profeta Samuel, um dos maiores profetas que passou no Velho Testamento, ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, ela correu com o menino enrolado numa manta e entregou
e entregou para o profeta Levi. Falou: este filho aqui foi consagrado a Deus, esse filho aqui eu entrego ao altar de Deus, porque esse filho pertence a Deus, não a mim. É isso que nós temos que fazer com nossos filhos todos os dias: entregar eles na mão de Deus, colocar eles na mão de Deus, falar: Senhor, cuida do meu filho, Senhor, cuida dessa gravidez da minha esposa, Senhor, cuida desse filho que está no madre dela, cuida desse filho que está no ventre dela, Senhor. Não é amaldiçoar, porque quando nós amaldiçoamos, sendo pai, sendo mãe, a maldição tem direção, porque o pai e a mãe têm poder sobre os seus filhos, tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Porque Deus está sempre na direção do pai, está sempre na direção da mãe. Quando eles buscam de joelho, se prostra de joelho com a sua cara no pó, seu joelho no chão, sua Bíblia na mão, e seu coração voltado para as coisas celestiais, para o trono lá do alto, que é o trono do Jeová Jiré, o bitelo grandão da Galileia, que nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel. Aí a Ana pega e entrega Samuel para o profeta Eli. Samuel foi um dos maiores profetas que o Velho Testamento até hoje conheceu e conhece. Um homem ungido por Deus, um homem que cuidou das coisas de Deus, o homem que ungiu o primeiro rei, o rei que saiu dos trilhos do rei Saul na terra. Amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: quando nossos filhos erram, estão andando errado, dá uma olhada para dentro de si mesmo, dá uma olhada para aquilo que você falou lá atrás, dá uma olhada pelos seus pensamentos. Muitas vezes nós nem precisamos amaldiçoar nossos filhos com palavra, mas só de pensar coisas contrárias aos nossos filhos, quando eles fazem raiva em nós, é aí que nós temos que estar de joelho, é aí que nós temos que estar orando, é aí que nós temos que estar clamando. Não abandonar os nossos filhos, porque Deus jamais abandonou nós que somos filhos dele espiritualmente. Imagina os nossos filhos carnais, imagina aquilo que Deus criou, que é a nossa família, e colocou em nossas mãos. Aquilo que é mais sagrado nesse mundo é a nossa família. E os nossos filhos, amados irmãos, é herança de Deus, é criação de Deus, é obra de Deus, que Deus colocou em nossas mãos. Se Deus pede a nós para amar o próximo como a ti mesmo, que Deus fez nós semelhante a Ele, imagina os nossos filhos, que são criação de Deus, sobre a nossa custódia, para nós cuidarmos dos nossos filhos. Aí que nós estamos mais ligados aos nossos filhos, mais do que nunca. Porque aquele que fala: ah, se meu filho fizer isso, eu jogo ele na rua, o diabo já ouviu, ele vai fazer. Ah, mas se o meu filho fizer o que o filho da fulana lá faz, eu boto ele para fora de casa. Então você vai botar, que você já amaldiçoou o seu próprio filho, você já jogou ele nas trevas, você já colocou ele no caminho do erro, você já profetizou o destino dele, você já trilhou e já pediu Satanás para carregar ele para onde você amaldiçoou o seu próprio filho. Nós temos que ter muita cautela, frear nossa língua, frear os nossos pensamentos, frear nossas atitudes, frear nossas ações, frear o que nós falamos a respeito da nossa família, a respeito dos nossos filhos, porque nós mesmos amaldiçoamos os nossos próprios filhos. Nós temos que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de irar os nossos filhos, antes de jogar os nossos filhos na mão dos nossos inimigos. Nós temos que pensar muito o que falamos, temos que pensar demais e temos que ouvir os nossos filhos também. Não é achar que é só a gente que tem direito, só nós que estamos certos, só nós que somos reto e correto em cima dos nossos filhos. Não, nós temos que ouvir as opiniões dos nossos filhos, ouvir o que os nossos filhos têm a dizer também.
sentar com o nosso filho, entrar em comunhão, ser uma família que está sempre ligada, pai, mãe, filho e filha, neto e neta, bisneto, tataraneto, porque para Deus a nossa família começa em pai e mãe e termina na nossa quarta para quinta geração. E continua ainda para Deus, a família, todos nós em cima da terra somos uma família, porque Deus pediu, assim diz a palavra do Senhor, amar o próximo como a ti mesmo, fiz vocês semelhante a mim. Ô Senhor, obrigado por essa grande oportunidade para me estar aqui nessa praça mais uma vez, fazendo a vontade do Senhor e pregando o evangelho do Senhor. Peço que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe o meu lar, abençoe o meu casamento com a minha esposa que eu amo, a Nenenzinha. Que a poderosa mão do Senhor está sempre direcionado à minha casa, direcionado à minha relação com ela, o nosso laço de casamento, o nosso laço amoroso, o nosso casamento que vai fazer 6 anos. Eu peço que o Senhor esteja com a poderosa mão do Senhor estendida, dando vida e saúde e dando também em nossa direção muita paz e muita compreensão entre eu e a minha esposa, que eu já tenho compreensão demais. Eu ouço o que ela fala e ela ouve o que eu falo. Eu respeito a opinião da minha esposa, ela respeita as minhas opiniões. Nós dois paramos e sentamos e chegamos num denominador final. Peço que o Senhor abençoe a saúde dela, abençoe a minha saúde, abençoe a vida financeira da minha esposa, abençoe a minha vida financeira também, e que o Senhor esteja sempre em minha direção. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.